E a galera do segundo ano, hoje nós vamos estudar a lei de Hess, né? Um ponto aí lá da termoquímica, né? Onde nós, na aula passada, falamos o calor envolvido nas reações químicas, né? Que é a termoquímica. E aí tem um pontozinho lá da termoquímica que fala da lei de Hess. Olha, a lei de Hess diz o seguinte, que para calcular o ΔH de uma reação que ocorre em várias etapas, basta somar os ΔH das etapas. Gente, então tá aqui, olha. A etapa principal ou quando eu falo etapa, é a reação principal, é o A formando o D. Mas para o A se transformar em D, certo? Esse reagente se transformar nesse produto, ocorreram três etapas, tá certo? Ó, tá aqui, ó. Considere isso aqui etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Para eu calcular o ΔH dessa etapa principal, que a gente chama às vezes de global, basta que eu some ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Professor, mas é só isso mesmo? Só somar direto? Bem, gente, antes de você fazer essa soma aqui, ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3, você tem que ver as equações intermediárias. Olha, que são as etapas. Se você somar as equações intermediárias e essas equações ficar igual a global, pronto, então você pode somar os ΔH. É isso que nós vamos ver agora. Olha, e com relação ao gráfico, né, para ver se você compreende melhor através desse gráfico. Olha, você tem A formando B, tá aqui o calor envolvido, a variação de entalpia, e B formando C, que está aqui a variação de entalpia. Para eu calcular a variação de entalpia de A até C, eu vou ter que simplesmente somar ΔH1 mais ΔH2, certo? Que aí eu chamei de ΔH3. Agora, gente, tá aqui um exemplo aqui, olha. Essa reação aqui, carbono grafite reagindo com meio mol de oxigênio, formando monóxido de carbono. Essa reação, que a gente considera reação global, para ela ocorrer, ela passou por duas etapas. Olha aqui, essas duas etapas aqui. Onde cada etapa tem um calor envolvido aqui, ó. Ok? Entenda, gente, olha. Para eu calcular o ΔH da reação global, que é essa daqui, eu tenho que simplesmente somar esses dois ΔH aqui, ó, que eu vou chamar de ΔH1 e ΔH2. Mas entenda uma coisa, se eu somar as duas equações do jeito que está aqui, eu vou chegar nessa daqui, nessa global, na última, observe, se eu somar direto, não vou chegar nela. O que eu tenho que fazer aqui, nessas duas etapas, para que eu chegue na global, na hora que eu for somar as duas? Aí você pega o seu caderninho e anote aí as observações. Olha, são três coisas que você pode fazer nas etapas para você somar e chegar na global. Você pode dividir os coeficientes, você pode multiplicar e você pode inverter a equação, certo? Anote isso. Vou repetir. Quais são os três artifícios que você usa nas etapas para chegar na global? Aqui os coeficientes você pode multiplicar, pode dividir ou pode inverter a equação. Lógico que quando você multiplicar os coeficientes da equação, você tem que multiplicar também o ΔH. Ou seja, qualquer coisa que você fizer, qualquer mudança que você fizer nas equações, você tem que fazer também aqui no ΔH. Por exemplo, se eu inverter uma equação dessa, aí eu vou inverter também o sinal. Se é negativo, passa a ser positivo. E vice-versa. Se eu dividir os coeficientes aqui, então eu vou ter que dividir também o ΔH, pelo mesmo valor que eu dividi o coeficiente. Então anote essas observações aí, certo? Se eu multiplicar os coeficientes, eu multiplico o ΔH. Se eu dividir os coeficientes, eu também divido o ΔH. E se eu inverter a equação, eu inverto o sinal. Anote isso daí, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui para eu chegar nessa global aqui? Olha, você observa que o carbono grafite aqui na global, a global, gente, é a referência.
O carbono grafite aqui na global aqui está no lado dos reagentes. E aqui também está no lado dos reagentes. Opa, então eu já não posso inverter essa primeira equação. Não posso inverter, certo? Você observa que aqui nessa outra etapa aqui, olha, segunda etapa, que eu chamo de segunda etapa, né? Primeira, segunda etapa aqui, o monóxido de carbono está no reagente, mas na global está no lado dos produtos. Então, você observa que aqui, nessa segunda etapa, você tem que inverter a equação para que, quando você for somar, você chegar a ter o monóxido de carbono no lado do produto. Então, o que é a inversão da equação química? O que é reagente passa a ser produto e o que é produto passa a ser reagente. Outra coisa que dá para perceber que tem que ocorrer uma inversão aqui, olha. Aqui na global tem dióxido de carbono? Não tem. Ó. Mas nas etapas tem dióxido de carbono. Então você observa que ele vai ser cancelado. No momento da soma ele vai ser cancelado. Ok? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu simplesmente vou ter que inverter a segunda etapa. Essa segunda equação aqui. Se eu inverto ela, eu mudo o sinal aqui. E depois eu somo as duas equações e aí eu chego na global. Vamos lá? Aqui está, ó. Mantenho a primeira equação, não muda nada, olha. Não muda nada o ΔH. A segunda equação, eu troco a segunda equação, ó. Eu inverto ela. O que é reagente passa a ser produto, o que é produto passa a ser reagente. Olha lá, isso aqui não é o produto, agora ele está no lado dos reagentes. Isso aqui não é o reagente, observe que ele está no lado do produto. Aí se eu invertir a equação 2, olha lá, aqui não é negativo, ó, então passou a ser positivo. Aí observe, ó, agora eu vou somar as duas equações. Você percebe que aqui tem um CO2, dióxido de carbono, no lado do reagente e ele tem um aqui no lado do produto. Aí você faz, ó, 1 menos 1. Professor, por que você vai somar? Por que você está subtraindo? Você não disse que tem que somar? É porque quando estão em lados opostos, você subtrai, ó, reagente, produto. Então você subtrai. Quando estão no mesmo lado, aí você soma. Olha, 1 menos 1, 0. Por isso que eu cancelo aqui os dois, ó. Cancelando os dois. Aqui, você tem O2 no reagente e aqui O2, meio mol de O2 no produto. 1 menos meio dá meio. Então você cancela aqui e você observa que sobrou meio O2. Que está aqui ele, ó, meio O2 no lado do reagente. Professor, por que fica no lado do reagente? Porque o maior, a quantidade maior está no lado do reagente. Ó. Ok? E aí eu baixo aqui o grafite e baixo aqui o monóxido de carbono. Observe que ficou igual a global. Ó. Tá aqui a global aqui e na soma das duas equações ficou igualzinho. Isso só foi possível porque eu tive que inverter a segunda equação. Pronto, se eu fiz isso, essa soma das equações e deu igualzinho à global, agora eu posso somar os ΔH. Viu? ΔH1 mais ΔH2. Vamos lá. Quanto é ΔH1? Menos 393,5. Mais, quanto é o ΔH2? 283. Quando eu faço aqui o jogo do sinal, ó, mais com mais dá mais, e aí você vai ter um valor negativo e um valor positivo. Você subtrai e dá o sinal do maior. Subtraindo e repetindo o sinal do maior, você vai ter menos 110,5 kJ. Ok? Pessoal, primeira questão. Considere o seguinte processo hipotético. Aqui você tem a equação A formando B e B formando C. E os valores dos seus ΔH. O A para formar B, você tem aí ΔH 25 kJ por mol e o B formando C, você tem ΔH 35 kJ por mol. Encontre o valor de ΔH total do A formando C. Vamos lá. Pelo jeito aqui, você observa que não vai ter que fazer muita coisa, né? Porque se você simplesmente cancelar B com B, vai formar C, vai sobrar C formando A formando C. Ó.
cancela B com B, então fica A formando C, tá certo? Olha lá. Então, daqui foi o que eu fiz, ó. Para encontrar o ΔH de A formando C, cancelei o B e simplesmente baixei os dois, ó. Baixei o A, baixei o C. Como eu não multipliquei, não dividi os coeficientes, nem inverti nenhuma equação, então os ΔH não alteraram. O valor do ΔH total aqui vai ser simplesmente a soma dos dois, ó, do ΔH1 mais ΔH2, que é 25 mais 35, 60. Essa foi muito simples, né? Vamos para uma outra questãozinha. Aqui você tem, utilize os seguintes valores do ΔH, desses ΔH, para determinar a variação de entalpia do processo, desse processo aqui. Nós vamos utilizar esses valores para determinar o ΔH desse processo. Então aqui você tem uma equação global que, através dessas três etapas aqui, inclusive, gente, essa equação global ela ocorreu devido a essas três etapas terem ocorrido. Então, de acordo com a lei de Hess, gente, para você encontrar o ΔH dessa equação aqui, basta que você some os ΔH das etapas, que são essas três etapas. Mas, reforço dizendo o seguinte, não é só somar direto os ΔH. Se você soma as equações, as três equações, e você chega na global com a soma das três, aí sim, aí você soma os ΔH. Ok? Gente, então vamos observar uma coisa. Está aqui o H2, que é o hidrogênio. Aqui na global não tem H2. O que é que você entende? Então, opa, se não tem H2 na global, ele vai ser cancelado. Aqui também você não tem carbono grafite, ó, na global. Não tem carbono grafite na global. Você entende o quê? Que vai ser cancelado também. Ok? E outra coisa, tá aqui o carbono grafite, 2 mols de carbono grafite, e aqui nessa etapa aqui do meio, você só tem um carbono grafite. Então, duas coisas vai ter que ser feitas aqui, ó, só com essa observação. Você vai ter que multiplicar essa equação do meio por 2 e ter que inverter essa última equação. Vou chamar de equação 1, 2, 3. Então, mais uma vez, olha aí, ó. Se não tem carbono grafite na global, observe, ele vai ser cancelado. Mas para ele ser cancelado, tem que ocorrer uma subtração aqui, né? Não uma soma, uma subtração. Ou seja, o carbono, um carbono vai ter que estar no reagente e o outro no produto. Mas, professor, por que tem que ser essa daqui que vai ser invertida e não a anterior, a equação do meio? Por outro motivo também, ó. Você observa que o C2H4 está aqui, ó, no produto. E aqui no global está no reagente. Você tem que trazer esse produto para o reagente, o C2H4, para ficar igual a global, na hora da soma das três. Então, vou inverter essa daqui e vou multiplicar a do meio aqui por 2, tá certo? Outra coisa, olha, bem aqui você tem 2HF. E aqui na global, você tem 4HF. Opa, então eu tenho que multiplicar também a primeira por 2. Então, concluindo, eu multiplico a primeira por 2, os coeficientes. Aí eu multiplico o ΔH também por 2. Multiplico a equação do meio, né, a segunda equação, por 2 também. Aí eu multiplico o ΔH. E a última etapa aqui, eu só faço a inversão, inverto, né? Tudo bem? Vamos lá. Tá aqui, ó. Por 2, olha, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Tá aqui, ó. Olha lá. E o ΔH? 2 vezes 546, 1092. Aqui na do meio, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Olha aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 680, 1360. Aqui a inversão, o que é produto passa a ser reagente, o que é reagente passa a ser produto. C2H4, aqui ele agora como reagente, e aqui passa a ser produto, ó, só repetir, ó lá, só repetir. Aí vamos lá, o que está no reagente e no produto
em lados opostos, reagente e produto, se tiver o mesmo valor, você cancela. 2H2, olha aqui também, 2H2, cancela. Por que cancela, professor? Porque 2 menos 2, 0. Então, por isso você cancela. Aqui, 2 grafite, cancela também. E aí, você observa que não dá para cancelar mais, agora você soma tudo. Ó. Repete esse daqui, C2H4. Esse aqui você soma, ó, 2 mais 4, 6, porque é a mesma substância, ó, você soma e está no lado do reagente, tudo reagente, então você soma. Aqui você repete, aqui ele aqui, ó, HF, 4 mol de HF e 2 mol de CF4. Pronto. Essa soma aqui, você chegou na global igualzinho, ó, observe. E você também fez as alterações no ΔH. Quando eu inverti essa terceira etapa, eu troquei o sinal aqui, ó, ficou negativo. Pronto, agora é só somar ΔH1, ΔH2, ΔH3. Aqui, ó. Então, ΔH1 tá aqui o valor dele, ΔH3 tá aqui o valor dele. É uma soma, gente. É uma soma. Agora você vai fazer o jogo sinal. Repete o 1092 negativo, mais com menos dá menos, repete o valor aqui, mais com menos dá menos, repete o valor. Então você tem três valores, tudo negativo. A regra diz, você soma e repete o sinal. Aqui eu somei e repeti o sinal, deu 2.504 kJ por mol, que é o valor desse ΔH da global. Viu, gente? Ok, pessoal, eu termino por aqui, agradeço, fico à disposição para tirar alguma dúvida, porventura aparecer. Obrigado.